Leitura do CNN. Você rumo ao cartório dos seus sonhos com o notário. Continuação do título 2. Dos Sistemas Digitais dos Serviços. Capítulo 6. Do Tabelionato de Notas. Seção 1. Da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, SENSEC. Subseção 1. Das Disposições Gerais. Artigo 264. Fica corroborada a instituição da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, SENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial, SIGNO, e publicada sob o domínio www.sensec.org.br. Desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil Conselho Federal, CNB-Confira, sem nenhum ônus para o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ou qualquer outro órgão governamental, com o objetivo de: inciso 1. Interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitido o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados. Inciso 2. Aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico. Inciso 3. Implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa. Inciso 4. Incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo e, inciso 5, possibilitar o acesso direto de órgãos do poder público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. Artigo 265. A SENSEC funcionará por meio de portal na rede mundial de computadores e será composta dos seguintes módulos operacionais. Inciso 1. Registro Central de Testamentos Online, RCTO, destinado à pesquisa de testamentos públicos e de instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, lavrados no país, no mínimo, desde 1º de janeiro de 2000. Inciso 2. Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários, seja destinada à pesquisa de escrituras a que alude a Lei 11.441, de 4 de janeiro de 2007. Lavradas no país, no mínimo, desde 1º de janeiro de 2007. Inciso 3. Central de Escrituras e Procurações, CEP, destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos, lavrados no país, no mínimo, desde 1º de janeiro de 2006 e, inciso 4. Central Nacional de Sinal Público, CNIP, destinada ao arquivamento digital de sinal público de notários e registradores e respectiva pesquisa. Artigo 266. A SENSEC será integrada, obrigatoriamente, por todos os tabeliães de notas e oficiais de registro que pratiquem atos notariais, os quais deverão acessar o portal do SENSEC na internet para incluir dados específicos e emitir informações para cada um dos módulos acima citados, com observância dos procedimentos descritos neste Código de Normas. Subseção 2. Do Registro Central de Testamentos Online, RCTO. Artigo 267. Os tabeliães de notas, com atribuição pura ou cumulativa dessa especialidade, e os oficiais de registro que detenham atribuição notarial para a lavratura de testamentos remeterão ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal quinzenalmente, por meio da SENSEC, relação dos nomes constantes dos testamentos lavrados em seus livros e respectivas revogações, bem como dos instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, ou informação negativa da prática de qualquer desses atos, nos seguintes termos. Inciso 1. Até o dia 5 de cada mês subsequente, quanto a atos praticados na segunda quinzena do mês anterior e, inciso 2. Até o dia 20, quanto a atos praticados na primeira quinzena do próprio mês. Parágrafo 1º. Nos meses em que os dias 5 e 20 não forem dias úteis, a informação deverá ser enviada no dia útil subsequente. Parágrafo 2º. Constarão da informação: alínea A, nome por extenso do testador, número do documento de identidade, RG ou documento equivalente, e CPF. Alínea B, espécie e data do ato, e alínea C, livro e folhas em que o ato foi lavrado. Parágrafo 3º. As informações positivas ou negativas serão enviadas, por meio da internet, ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, arquivando-se digitalmente o comprovante do envio. Parágrafo 4º. No prazo para envio da informação, os tabeliães de notas, com atribuição pura ou cumulativa dessa especialidade, e os oficiais de registro que detenham atribuição notarial para a lavratura de testamentos remeterão ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, na qualidade de operador do SENSEC, para cada ato comunicado, o valor previsto na legislação estadual, em que houver esta previsão. Artigo 268. A informação sobre a existência ou não de testamento somente será fornecida pelo CNB-Confira nos seguintes casos. Inciso 1. Mediante requisição judicial ou do Ministério Público, gratuitamente. Inciso 2. De pessoa viva, a pedido do próprio testador, mediante a apresentação da cópia do documento de identidade, observado o parágrafo único deste artigo, e, inciso 3. De pessoa falecida, a pedido de interessado, mediante a apresentação da certidão de óbito expedida pelo Registro Civil de Pessoas Naturais, observado o parágrafo único deste artigo. Parágrafo único.
O recolhimento de quantia correspondente ao fornecimento da informação será devido na forma e pelo valor que for previsto na legislação da unidade da federação em que tenha ocorrido o óbito, se existir tal previsão. Art. 269. As informações citadas no artigo anterior serão remetidas, no prazo de até 48 horas, por documento eletrônico assinado digitalmente, com base no padrão ICP Brasil, pelo presidente do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, ou por pessoa por ele designada, sob sua responsabilidade. Subseção 3. Da Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários, CESDI. Artigo 270. Os tabeliães de notas, com atribuição pura ou cumulativa dessa especialidade, e os oficiais de registro que detenham atribuição notarial remeterão ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, quinzenalmente, por meio da SENSEC, informação sobre a lavratura de escrituras decorrentes da Lei 11.44107 contendo os dados abaixo relacionados ou, na hipótese de ausência, informação negativa da prática desses atos no período, arquivando-se digitalmente o comprovante de remessa, nos seguintes termos. Inciso 1. Até o dia 5 de cada mês subsequente, aos atos praticados na segunda quinzena do mês anterior e, inciso 2. Até o dia 20, os atos praticados na primeira quinzena do mesmo mês. Parágrafo 1º. Nos meses em que os dias 5 e 20 não forem dias úteis, a informação deverá ser enviada no dia útil subsequente. Parágrafo 2º. Constarão da informação: a linha, tipo de escritura. A linha B, data da lavratura do ato. A linha C, livro e folhas em que o ato foi lavrado e a linha D, nome por extenso das partes, separandos, divorciandos, de cujos, cônjuge supérstite e herdeiros, bem como seus respectivos números de documento de identidade, RG ou equivalente, e CPF, e do advogado oficiante. Parágrafo 3º. As informações positivas ou negativas serão enviadas, por meio da internet, ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, arquivando-se digitalmente o comprovante do envio. Artigo 271. Poderá qualquer interessado acessar o sítio eletrônico para obter informação sobre a eventual existência dos atos referidos no artigo anterior e o sistema indicará, em caso positivo, o tipo de escritura, a serventia que a lavrou, a data do ato, o respectivo número do livro e das folhas, os nomes dos separandos, divorciandos, de cujos, cônjuges supérstites e herdeiros, bem como seus respectivos números de documento de identidade, RG ou equivalente, e CPF e o advogado assistente. Subseção 4. Da Central de Escrituras e Procurações, CEP. Artigo 272. Os tabeliães de notas, com atribuição pura ou cumulativa dessa especialidade, e os oficiais de registro que detenham atribuição notarial remeterão ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, quinzenalmente, por meio da SENSEC, informações constantes das escrituras públicas e procurações públicas ou informação negativa da prática destes atos, exceto quanto às escrituras de separação, divórcio e inventário, que deverão ser informadas à CESDI, e as de testamento, que deverão ser informadas ao RCTO, nos seguintes termos. Inciso 1. Até o dia 5 do mês subsequente, os atos praticados na segunda quinzena do mês anterior e, inciso 2. Até o dia 20, os atos praticados na primeira quinzena do mesmo mês. Parágrafo 1º. Nos meses em que os dias 5 e 20 não forem dias úteis, a informação deverá ser enviada no dia útil subsequente. Parágrafo 2º. Constarão da informação: a linha A, nomes por extenso das partes. A linha B, número do documento de identidade, RG ou equivalente. A linha C, CPF. A linha D, valor do negócio jurídico, quando existente, e a linha I, número do livro e folhas. Parágrafo 3º. As informações positivas ou negativas serão enviadas, por meio da internet, ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, arquivando-se digitalmente o comprovante do envio. Parágrafo 4º. Independentemente da prestação de informações à Central de Escrituras e Procurações, CEP, será obrigatória a comunicação da lavratura de escritura pública de revogação de procuração e de escritura pública de reratificação, pelo notário que as lavrar. Ao notário que houver lavrado a escritura de procuração revogada, ou a escritura pública do negócio jurídico objeto da reratificação, com a realização das anotações remissivas correspondentes, em todas as escrituras, pelo remetente e pelo destinatário. Artigo 273. As informações constantes da CEP poderão ser acessadas, diretamente, por meio de certificado digital, pelos tabeliães de notas e oficiais de registro que detenham atribuição notarial e serão disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos públicos, autoridades e outras pessoas indicadas neste Código de Normas ou em outro ato normativo. Subseção V. Da Central Nacional de Sinal Público, CNIP. Artigo 274. Os tabeliães de notas e oficiais de registro que detenham atribuição notarial remeterão ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, por meio do SENSEC, cartões com seus autógrafos e os dos seus
prepostos, autorizados a subscrever traslados e certidões, reconhecimentos de firmas e autenticações de documentos, para fim de confronto com as assinaturas lançadas nos instrumentos que forem apresentados. Artigo 275. A consulta à CNIB poderá ser feita gratuitamente pelos tabeliães de notas e oficiais de registro que detenham atribuição notarial. Subseção 6ª. Da fiscalização da SENSEC. Artigo 276. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, terá acesso à SENSEC, para utilização de todos os dados em sua esfera de competência, sem qualquer ônus ou despesa. Artigo 277. A Corregedoria Nacional de Justiça poderá verificar, diretamente pela SENSEC, o cumprimento dos prazos de carga das informações previstas nesta seção pelos tabeliães de notas e oficiais de registro que detenham atribuição notarial. Parágrafo único. O Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal deverá informar a Corregedoria Nacional de Justiça, mensalmente, os casos de descumprimento dos prazos de carga das informações previstas nesta seção e indicar as serventias omissas em aviso dirigido a todos os usuários do sistema, inclusive nos informes específicos solicitados por particulares e órgãos públicos. Subseção 7. Do acesso à SENSEC. Artigo 278. A Presidência do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e a Corregedoria Nacional de Justiça, que detêm o poder de fiscalização, terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes a RCTO, CESD, CEP e CNIP, independentemente da utilização de certificado digital, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a determinação. Artigo 279. Para transparência e segurança, todos os demais acessos às informações constantes da SENSEC somente serão feitos após prévia identificação, por meio de certificado digital emitido conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, devendo o sistema manter registros de log destes acessos. Parágrafo 1º. Os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para o exercício de suas atribuições, terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes a RCTO, CESD, CEP e CNIP, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a solicitação. Parágrafo 2º. Os demais órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e os órgãos públicos indicados pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e pela Corregedoria Nacional de Justiça terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes a CESD e CEP, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a solicitação. Parágrafo 3º. Os tabeliães de notas e oficiais de registro que detenham atribuição notarial terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes a CESD, CEP e CNIP, para o exercício de suas atribuições. Artigo 280. Poderão se habilitar para o acesso às informações referentes a CESD e CEP todos os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos. Parágrafo 1º. Os órgãos do Poder Judiciário, de qualquer instância, se habilitarão diretamente na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, SENSEC, mediante atendimento dos requisitos técnicos pertinentes. Parágrafo 2º. A habilitação dos órgãos públicos de que trata o caput deste artigo será solicitada diretamente ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, em campo a ser disponibilizado no sítio www.sensec.org.br, no qual será informado o nome, cargo, matrícula e número do CPF das pessoas autorizadas para acesso ao sistema. Parágrafo 3º. O Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal consultará a Corregedoria Nacional de Justiça, antes de efetivar o acesso, sobre a solicitação de habilitação dos órgãos públicos, sempre que estiver ausente qualquer dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo. Subseção 8. Das definições técnicas. Artigo 281. A definição de padrões tecnológicos e o aprimoramento contínuo da prestação de informações dos serviços notariais por meio eletrônico ficarão a cargo do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, sob suas expensas, sem nenhum ônus para o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ou qualquer outro órgão governamental. Artigo 282. A SENSEC, Sistema de Informações homologado pelo LEAD ICP Brasil, Laboratório de Ensaios e Auditorias, estará disponível 24 horas por dia, em todos os dias da semana, observadas as seguintes peculiaridades e características técnicas. Parágrafo 1º. Ocorrendo a extinção da CNB Confira, que se apresenta como titular dos direitos autorais e de propriedade intelectual do sistema, do qual detém o conhecimento tecnológico, o código-fonte e o banco de dados, ou a paralisação pela citada entidade da prestação do serviço objeto desta seção, sem substituição por associação ou entidade de classe que o assuma em idênticas condições mediante autorização do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, será o banco de dados, em sua totalidade, transmitido ao CNJ.
ou a ente ou órgão público que o CNJ indicar, com o código-fonte e as informações técnicas necessárias para o acesso e utilização de todos os seus dados, bem como para a continuação de seu funcionamento na forma prevista nesta seção, sem ônus, custos ou despesas para o poder público e, notadamente, sem qualquer remuneração por direitos autorais e de propriedade intelectual, a fim de que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, SENSEC, permaneça em integral funcionamento. Parágrafo 2º. O sistema foi desenvolvido em plataforma web, com sua base de dados em SQL Server, em conformidade com a arquitetura EPING. Parágrafo 3º. O acesso ao sistema, bem como as assinaturas de informações ou outros documentos emitidos por meio deste, deve ser feito mediante uso de certificado digital nos padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, ressalvado o disposto neste Código de Normas. Artigo 283. O Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, ou quem o substituir na forma deste Código de Normas, se obriga a manter sigilo relativo à identificação dos órgãos públicos e dos respectivos servidores que acessarem a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, SENSEC, ressalvada a requisição judicial e fiscalização pela Corregedoria Nacional de Justiça. Seção 2. Dos atos notariais eletrônicos por meio do e-notariado. Subseção 1. Das disposições gerais. Artigo 284. Esta seção estabelece normas gerais sobre a prática de atos notariais eletrônicos em todos os tabelionatos de notas do país. Parágrafo único. Todos os tabeliães de notas deverão prestar o serviço de que trata esta seção. Artigo 285. Para fins desta seção, considera-se: inciso 1. Assinatura eletrônica notarizada, qualquer forma de verificação de autoria, integridade e autenticidade de um documento eletrônico realizada por um notário, atribuindo fé pública. Inciso 2. Certificado digital notarizado, identidade digital de uma pessoa física ou jurídica, identificada presencialmente por um notário a quem se atribui fé pública. Inciso 3. Assinatura digital, resumo matemático computacionalmente calculado a partir do uso de chave privada e que pode ser verificado com o uso de chave pública, cujo certificado seja conforme a medida provisória 2.200-2/2001 ou qualquer outra tecnologia autorizada pela lei. Inciso 4. Biometria, dado ou conjunto de informações biológicas de uma pessoa, que possibilita ao tabelião confirmar a identidade e a sua presença, em ato notarial ou autenticação em ato particular. Inciso 5. Videoconferência notarial, ato realizado pelo notário para verificação da livre manifestação da vontade das partes em relação ao ato notarial lavrado eletronicamente. Inciso 6. Ato notarial eletrônico, conjunto de metadados, gravações de declarações de anuência das partes por videoconferência notarial e documento eletrônico, correspondentes a um ato notarial. Inciso 7. Documento físico, qualquer peça escrita ou impressa em qualquer suporte que ofereça prova ou informação sobre um ato, fato ou negócio, assinada ou não, e emitida na forma que lhe for própria. Inciso 8. Digitalização ou desmaterialização, processo de reprodução ou conversão de fato, ato, documento, negócio ou coisa, produzidos ou representados originalmente em meio não digital, para o formato digital. Inciso 9. Papelização ou materialização, processo de reprodução ou conversão de fato, ato, documento, negócio ou coisa, produzidos ou representados originalmente em meio digital, para o formato em papel. Inciso 10. Documento eletrônico, qualquer arquivo em formato digital que ofereça prova ou informação sobre um ato, fato ou negócio, emitido na forma que lhe for própria, inclusive aquele cuja autoria seja verificável pela internet. Inciso 11. Documento digitalizado, reprodução digital de documento originalmente em papel ou outro meio físico. Inciso 12. Documento digital, documento originalmente produzido em meio digital. Inciso 13. Meio eletrônico, ambiente de armazenamento ou tráfego de informações digitais. Inciso 14. Transmissão eletrônica, toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes de comunicação, tal como serviços de internet. Inciso 15. Usuários internos, tabeliães de notas, substitutos, interinos, interventores, escreventes e auxiliares com acesso às funcionalidades internas do sistema de processamento em meio eletrônico. Inciso 16. Usuários externos, todos os demais usuários, incluídas partes, membros do Poder Judiciário, autoridades, órgãos governamentais e empresariais. Inciso 17. Senad, Central Notarial de Autenticação Digital, que consiste em uma ferramenta para os notários autenticarem os documentos digitais, com base em seus originais, que podem ser em papel ou natos digitais, e, inciso 18. Cliente do serviço notarial, todo usuário que comparecer perante um notário como parte direta ou indiretamente interessada em um ato notarial, ainda que por meio de representantes, independentemente de ter sido o notário escolhido pela parte outorgante, outorgada ou por um terceiro. Artigo 286. São requisitos da prática do ato notarial eletrônico. Inciso 1. Videoconferência notarial para a captação do consentimento das partes sobre os termos do ato jurídico.
Inciso 2. Concordância expressada pelas partes com os termos do ato notarial eletrônico. Inciso 3. Assinatura digital pelas partes, exclusivamente por meio do e-notariado. Inciso 4. Assinatura do tabelião de notas com a utilização de certificado digital ICP Brasil e, inciso 5. Uso de formatos de documentos de longa duração com assinatura digital. Parágrafo único. A gravação da videoconferência notarial deverá conter, no mínimo, a linha A, a identificação, a demonstração da capacidade e a livre manifestação das partes atestadas pelo tabelião de notas. A linha B, o consentimento das partes e a concordância com a escritura pública. A linha C, o objeto e o preço do negócio pactuado. A linha D, a declaração da data e horário da prática do ato notarial e a linha I, a declaração acerca da indicação do livro, da página e do tabelionato em que será lavrado o ato notarial. Artigo 287. Para a lavratura do ato notarial eletrônico, o notário utilizará a plataforma e-notariado, por meio do link www.ifnotariado.org.br. Com a realização da videoconferência notarial para a captação da vontade das partes e coleta das assinaturas digitais. Artigo 288. O Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal manterá um registro nacional único dos certificados digitais notarizados e de biometria. Artigo 289. A competência para a prática dos atos regulados nesta seção é absoluta e observará a circunscrição territorial em que o tabelião recebeu sua delegação, nos termos do artigo 9º da Lei 8935/1994. Subseção 2. Do Sistema de Atos Notarias Eletrônicos e-Notariado. Artigo 290. Fica instituído o Sistema de Atos Notariais Eletrônicos, e-Notariado, disponibilizado na internet pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, dotado de infraestrutura tecnológica necessária à atuação notarial eletrônica, com o objetivo de: inciso 1. Interligar os notários, permitindo a prática de atos notariais eletrônicos, o intercâmbio de documentos e o tráfego de informações e dados. Inciso 2. Aprimorar tecnologias e processos para viabilizar o serviço notarial em meio eletrônico. Inciso 3. Implantar, em âmbito nacional, um sistema padronizado de elaboração de atos notariais eletrônicos, possibilitando a solicitação de atos, certidões e a realização de convênios com interessados e, inciso 4. Implantar a matrícula notarial eletrônica, MNE. Parágrafo 1º. O e-notariado deve oferecer acesso aos dados e às informações constantes de sua base de dados para o juízo competente responsável pela fiscalização da atividade extrajudicial, para as corregedorias dos Estados e do Distrito Federal e para a Corregedoria Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. Os notários, pessoalmente ou por intermédio do e-notariado, devem fornecer meios tecnológicos para o acesso das informações exclusivamente estatísticas e genéricas à administração pública direta, sendo-lhes vedado o envio e o repasse de dados, salvo disposição legal ou judicial específica. Artigo 291. O Sistema de Atos Notariais Eletrônicos, e-Notariado, será implementado e mantido pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, CNB-Confira, sem ônus ou despesas para o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e os demais órgãos ou entidades do poder público. Parágrafo 1º. Para a implementação e gestão do sistema e-Notariado, o Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal deverá: inciso 1. Adotar as medidas operacionais necessárias, coordenando a implantação e o funcionamento dos atos notariais eletrônicos, emitindo certificados eletrônicos. Inciso 2. Estabelecer critérios e normas técnicas para a seleção dos tabelionatos de notas autorizados a emitir certificados eletrônicos para a lavratura de atos notariais eletrônicos e, inciso 3. Estabelecer normas, padrões, critérios e procedimentos de segurança referentes a assinaturas eletrônicas, certificados digitais e emissão de atos notariais eletrônicos e outros aspectos tecnológicos atinentes ao seu bom funcionamento. Parágrafo 2º. As seccionais do Colégio Notarial do Brasil atuarão para capacitar os notários credenciados para a emissão de certificados eletrônicos, segundo diretrizes do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal. Parágrafo 3º. Para manutenção, gestão e aprimoramento contínuo do e-notariado, o CNB-Confira poderá ser ressarcido dos custos pelos delegatários, interinos e interventores aderentes à plataforma eletrônica na proporção dos serviços utilizados. Artigo 292. O acesso ao e-notariado será feito com assinatura digital, por certificado digital notarizado, nos termos da medida provisória 2.200-2/2001 ou, quando possível, por biometria. Parágrafo 1º. As autoridades judiciárias e os usuários internos terão acesso às funcionalidades do e-notariado de acordo com o perfil que lhes for atribuído no sistema. Parágrafo 2º. Os usuários externos poderão acessar o e-notariado mediante cadastro prévio, sem assinatura eletrônica, para conferir a autenticidade de ato em que tenham interesse. Parágrafo 3º. Para a assinatura de atos notariais eletrônicos é imprescindível a realização de videoconferência notarial para a captação do consentimento das partes sobre os termos do ato jurídico.
Concordância com o ato notarial, a utilização da assinatura digital e a assinatura do tabelião de notas com o uso de certificado digital, segundo a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP. Parágrafo 4º. O notário fornecerá, gratuitamente, aos clientes do serviço notarial certificado digital notarizado, para uso exclusivo e por tempo determinado, na plataforma e-Notariado e nas demais plataformas autorizadas pelo Colégio Notarial Brasil Confira. Parágrafo 5º. Os notários poderão operar na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP, Brasil ou utilizar e oferecer outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, sob sua fé pública, desde que operados e regulados pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal. Artigo 293. O e-Notariado disponibilizará as seguintes funcionalidades. Inciso 1. Matrícula notarial eletrônica. Inciso 2. Portal de apresentação dos notários. Inciso 3. Fornecimento de certificados digitais notarizados e assinaturas eletrônicas notarizadas. Inciso 4. Sistemas para realização de videoconferências notariais para gravação do consentimento das partes e da aceitação do ato notarial. Inciso 5. Sistemas de identificação e de validação biométrica. Inciso 6. Assinador digital e plataforma de gestão de assinaturas. Inciso 7. Interconexão dos notários. Inciso 8. Ferramentas operacionais para os serviços notariais eletrônicos. Inciso 9. Central Notarial de Autenticação Digital, Senad. Inciso 10. Cadastro Único de Clientes do Notariado, CCN. Inciso 11. Cadastro Único de Beneficiários Finais, CBF. Inciso 12. Índice Único de Atos Notariais, IU. Inciso 13. Reconhecimento de assinatura eletrônica em documento digital por meio do módulo operacional e-Note-Assina. Artigo 294. O sistema e-Notariado contará com módulo de fiscalização e geração de relatórios, correição online, para efeito de contínuo acompanhamento, controle e fiscalização pelos juízes responsáveis pela atividade extrajudicial, pelas Corregedorias de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e pela Corregedoria Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. A habilitação dos responsáveis pela fiscalização deverá ser realizada mediante acesso à ferramenta eletrônica específica, que deverá estar disponível no sítio www.ifnotariado.org.br e permitir acesso ao sistema em até 24 horas. Parágrafo 2º. O módulo de correição online deverá informar, por período de dia, mês e ano, no mínimo, os nomes das serventias extrajudiciais e respectivos códigos nacionais de serventia, CNS, assim como os nomes e quantidades de atos produzidos relativamente a, no mínimo, os seguintes atos. Inciso 1. Autenticação digital, por meio do módulo da Central Notarial de Autenticação Digital, Senad. Inciso 2. Reconhecimento de assinatura eletrônica em documento digital, por meio do módulo e-Note-Assina. Inciso 3. Autorização eletrônica de viagem, AEV. Inciso 4. Autorização eletrônica de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, AEDO. Parágrafo 3º. As informações de que trata parágrafo 2º deste artigo deverão ser fornecidas de modo individualizado para os diferentes tipos de ato e, cumulativamente. Inciso 1. Em painéis eletrônicos, dashboards, para cada tipo de ato e, inciso 2. Em planilhas eletrônicas, organizadas em pastas referentes aos diferentes tipos de atos. Parágrafo 4º. O módulo de correição online poderá ser acessado por magistrados com competência correcional e por servidores autorizados. Subseção 3. Da Matrícula Notarial Eletrônica, MNE. Artigo 295. Fica instituída a Matrícula Notarial Eletrônica, MNE, que servirá como chave de identificação individualizada, facilitando a unicidade e rastreabilidade da operação eletrônica praticada. Parágrafo 1º. A matrícula notarial eletrônica será constituída de 24 dígitos, organizados em 6 campos, observada a estrutura CCCCC.AAA.mm.dd, NNNNNNNNDD, assim distribuídos. Inciso 1. O primeiro campo, CCCCCC, será constituído de 6 dígitos, identificará o Código Nacional de Serventia, CNS, atribuído pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e determinará o tabelionato de notas em que foi lavrado o ato notarial eletrônico. Inciso 2. O segundo campo, AAA, separado do primeiro por um ponto, será constituído de 4 dígitos e indicará o ano em que foi lavrado o ato notarial. Inciso 3. O terceiro campo, milímetro, separado do segundo por um ponto, será constituído de 2 dígitos e indicará o mês em que foi lavrado o ato notarial. Inciso 4. O quarto campo, DD, separado do terceiro por um ponto, será constituído de 2 dígitos e indicará o dia em que foi lavrado o ato notarial. Inciso 5. O quinto campo, NNNNNNN, separado do quarto por um ponto, será constituído de 8 dígitos e conterá o número sequencial do ato notarial de forma crescente ao infinito e, inciso 6.
O sexto e último campo, DD, separado do quinto por um hífen, será constituído de 2 dígitos e conterá os dígitos verificadores, gerados pela aplicação do algoritmo módulo 97 base 10, conforme norma ISO 7064/2003. Parágrafo 2º. O número da matrícula notarial eletrônica integra o ato notarial eletrônico, devendo ser indicado em todas as cópias expedidas. Parágrafo 3º. Os traslados e certidões conterão, obrigatoriamente, a expressão "consulte a validade do ato notarial em www.docautentico.com.br/valida". Subseção 4. Do acesso ao sistema. Artigo 296. O sistema e-notariado estará disponível 24 horas por dia, ininterruptamente, ressalvados os períodos de manutenção do sistema. Parágrafo único. As manutenções programadas do sistema serão sempre informadas com antecedência mínima de 24 horas e realizadas, preferencialmente, entre 0 hora de sábado e 22 horas de domingo, ou entre 0 hora e 6 horas, dos demais dias da semana. Artigo 297. A consulta aos dados e documentos do sistema e-notariado estará disponível por meio do link http://www.ifnotariado.org.br/consulta. Parágrafo 1º. Para a consulta de que trata o caput deste artigo será exigido o cadastro no sistema por meio do link http://www.ifnotariado.org.br/cadastro. Parágrafo 2º. O usuário externo que for parte em ato notarial eletrônico ou que necessitar da conferência da autenticidade de um ato notarial será autorizado a acessar o sistema sempre que necessário. Parágrafo 3º. O sítio eletrônico do sistema e-notariado deverá ser acessível somente por meio de conexão segura HTTPS, e os servidores de rede deverão possuir certificados digitais adequados para essa finalidade. Artigo 298. A impressão do ato notarial eletrônico conterá, em destaque, a chave de acesso e QR Code para consulta e verificação da autenticidade do ato notarial na internet. Subseção 5. Dos atos notariais eletrônicos. Artigo 299. Os atos notariais eletrônicos reputam-se autênticos e detentores de fé pública, como previsto na legislação processual. Parágrafo único. O CNB-Confira poderá padronizar campos codificados no ato notarial eletrônico ou em seu traslado, para que a informação estruturada seja tratável eletronicamente. Artigo 300. Os atos notariais celebrados por meio eletrônico produzirão os efeitos previstos no ordenamento jurídico quando observarem os requisitos necessários para sua validade, estabelecidos em lei e nesta seção. Parágrafo único. As partes comparecentes ao ato notarial eletrônico aceitam a utilização da videoconferência notarial, das assinaturas eletrônicas notariais, da assinatura do tabelião de notas e, se aplicável, biometria recíprocas. Artigo 301. A identificação, o reconhecimento e a qualificação das partes, de forma remota, será feita pela apresentação da via original de identidade eletrônica e pelo conjunto de informações a que o tabelião teve acesso, podendo utilizar-se, em especial, do sistema de identificação do e-notariado, de documentos digitalizados, cartões de assinatura abertos por outros notários, bases biométricas públicas ou próprias, bem como, a seu critério, de outros instrumentos de segurança. Parágrafo 1º. O tabelião de notas poderá consultar o titular da serventia onde a firma da parte interessada esteja depositada, devendo o pedido ser atendido de pronto, por meio do envio de cópia digitalizada do cartão de assinatura e dos documentos via correio eletrônico. Parágrafo 2º. O Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal poderá implantar funcionalidade eletrônica para o compartilhamento obrigatório de cartões de firmas entre todos os usuários do e-notariado. Parágrafo 3º. O armazenamento da captura da imagem facial no cadastro das partes dispensa a coleta da respectiva impressão digital quando exigida. Artigo 302. Ao tabelião de notas da circunscrição do imóvel ou do domicílio do adquirente compete, de forma remota e com exclusividade, lavrar as escrituras eletronicamente, por meio do e-notariado, com a realização de videoconferência e assinaturas digitais das partes. Parágrafo 1º. Quando houver um ou mais imóveis de diferentes circunscrições no mesmo ato notarial, será competente para a prática de atos remotos o tabelião de quaisquer delas. Parágrafo 2º. Estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação do domicílio do adquirente, este poderá escolher qualquer tabelionato de notas da unidade federativa para a lavratura do ato. Parágrafo 3º. Para os fins desta seção, entende-se por adquirente, nesta ordem, o comprador, a parte que está adquirindo o direito real ou a parte em relação à qual é reconhecido crédito. Artigo 303. Ao tabelião de notas da circunscrição do fato constatado ou, quando inaplicável este critério, ao tabelião do domicílio do requerente compete lavrar as atas notariais eletrônicas, de forma remota e com exclusividade por meio do e-notariado, com a realização de videoconferência e assinaturas digitais das partes. Parágrafo único. A lavratura de procuração pública eletrônica caberá ao tabelião do domicílio do outorgante ou do local do imóvel, se for o caso. Artigo 304.
A comprovação do domicílio, em qualquer das hipóteses desta seção do Código Nacional de Normas, será realizada. Inciso 1. Em se tratando de pessoa jurídica ou ente equiparado, pela verificação da sede da matriz ou da filial em relação a negócios praticados no local desta, conforme registrado nos órgãos de registro competentes e, inciso 2. Em se tratando de pessoa física, pela verificação do título de eleitor ou outro domicílio comprovado. Parágrafo único. Na falta de comprovação do domicílio da pessoa física, será observado apenas o local do imóvel, podendo ser estabelecidos convênios com órgãos fiscais para que os notários identifiquem, de forma mais célere e segura, o domicílio das partes. Artigo 305. A desmaterialização será realizada por meio da Senado nos seguintes documentos. Inciso 1. Na cópia de um documento físico digitalizado, mediante a conferência com o documento original ou eletrônico, e, inciso 2. Em documento híbrido. Parágrafo 1º. Após a conferência do documento físico, o notário poderá expedir cópias autenticadas em papel ou em meio digital. Parágrafo 2º. As cópias eletrônicas oriundas da digitalização de documentos físicos serão conferidas na Senad. Parágrafo 3º. A autenticação notarial gerará um registro na Senad, que conterá os dados do notário ou preposto que o tenha assinado, a data e hora da assinatura e um código de verificação, hash, que será arquivado. Parágrafo 4º. O interessado poderá conferir o documento eletrônico autenticado pelo envio desse mesmo documento à Senad, que confirmará a autenticidade por até 5 anos. Parágrafo 5º. A desmaterialização de que trata este artigo tem a mesma força jurídica de uma autenticação de cópia. Artigo 306. Compete, exclusivamente, ao tabelião de notas. Inciso 1. A materialização, a desmaterialização, a autenticação e a verificação da autoria de documento eletrônico. Inciso 2. Autenticar a cópia em papel de documento original digitalizado e autenticado eletronicamente perante outro notário. Inciso 3. Reconhecer as assinaturas eletrônicas apostas em documentos digitais, ato que terá a mesma força jurídica de um reconhecimento de firma e, inciso 4. Realizar o reconhecimento da firma como autêntica no documento físico, devendo ser confirmadas, por videoconferência, a identidade, a capacidade daquele que assinou e a autoria da assinatura a ser reconhecida. Parágrafo 1º. Tratando-se de documento atinente a veículo automotor, será competente para o reconhecimento de firma, de forma remota, o tabelião de notas do município de emplacamento do veículo ou de domicílio do adquirente indicados no Certificado de Registro de Veículo, CRV, ou na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, ATPV. Parágrafo 2º. O tabelião arquivará o trecho da videoconferência em que constar a ratificação da assinatura pelo signatário com expressa menção ao documento assinado, observados os requisitos previstos para o conteúdo da gravação da videoconferência notarial na forma desta seção do Código Nacional de Normas. Parágrafo 3º. A identidade das partes será atestada remotamente nos termos desta seção do Código de Normas. Artigo 307. Em todas as escrituras e procurações em que haja subestabelecimento ou revogação de outro ato deverá ser devidamente informado o notário, o livro e as folhas, o número de protocolo e a data do ato subestabelecido ou revogado. Artigo 308. Deverá ser consignado em todo ato notarial eletrônico de reconhecimento de firma por autenticidade que a assinatura foi aposta no documento, perante o tabelião, seu substituto ou escrevente, em procedimento de videoconferência. Artigo 309. Outros atos eletrônicos poderão ser praticados com a utilização do sistema e-notariado, observando-se as disposições gerais deste Código de Normas. Subseção 6. Dos cadastros. Artigo 310. O Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal manterá o cadastro de todos os tabeliães de notas e pessoas com atribuição notarial em todo o território nacional, ainda que conferida em caráter temporário. Parágrafo 1º. O cadastro incluirá dados dos prepostos, especificando quais poderes lhes foram conferidos pelo titular, e conterá as datas de início e término da delegação notarial ou preposição, bem como os seus eventuais períodos de interrupção. Parágrafo 2º. Os tribunais de justiça deverão, em até 60 dias, verificar se os dados cadastrais dos notários efetivos, interinos e interventores bem como dos seus respectivos prepostos estão atualizados no sistema. Justiça aberta, instaurando o respectivo procedimento administrativo em desfavor daqueles que não observarem a determinação, comunicando o cumprimento da presente determinação à Corregedoria Nacional de Justiça. Parágrafo 3º. As decisões de suspensão ou perda de delegação de pessoa com atribuição notarial, ainda que sujeitas a recursos, as nomeações de interinos, interventores e prepostos e a outorga e renúncia de delegação deverão ser comunicadas, no prazo de 48 horas, à Corregedoria Nacional de Justiça para fins de atualização no Sistema Justiça Aberta. Artigo 311. O Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal manterá o Cadastro Único de Clientes do Notariado, CCN, o Cadastro Único de Beneficiários Finais, CBF, e o Índice Único de Atos Notariais, nos termos do capítulo 1º do título 2º deste Código da Corregedoria Nacional de Justiça.
Parágrafo 1º. Os dados para a formação e atualização da Base Nacional do CCN serão fornecidos pelos próprios notários de forma sincronizada ou com periodicidade, no máximo, quinzenal, com: inciso 1. Dados relativos aos atos notariais protocolares praticados e: inciso 2. Dados relacionados aos integrantes do seu cadastro de firmas abertas. Alínea A. Para as pessoas físicas, indicação do CPF, nome completo, filiação, profissão, data de nascimento, estado civil e qualificação do cônjuge, cidade, nacionalidade, naturalidade, endereços residencial e profissional completos, com indicação da cidade e CEP, endereço eletrônico, telefones, inclusive celular, documento de identidade com órgão emissor e data de emissão, dados do passaporte ou carteira civil, se estrangeiro, imagem do documento, data da ficha, número da ficha, imagem da foto, dados biométricos, especialmente impressões digitais e fotografia, enquadramento na condição de pessoa exposta politicamente, nos termos da Resolução COAF 29, de 7 de dezembro de 2017, e enquadramento em qualquer das condições previstas no artigo 1º da Resolução COAF 31, de 7 de junho de 2019, e alpineia B. Para as pessoas jurídicas, indicação do CNPJ, razão social e nome de fantasia, este quando constar do contrato social ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, número do telefone e endereço completo, inclusive eletrônico, nome completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, número do documento de identificação e nome do órgão expedidor ou, se estrangeiro, dados do passaporte ou carteira civil dos seus proprietários, sócios e beneficiários finais, nome completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, número do documento de identificação e nome do órgão expedidor ou, se estrangeiro, dados do passaporte ou carteira civil dos representantes legais, prepostos e dos demais envolvidos que compareçam ao ato, nome dos representantes legais, prepostos e dos demais envolvidos que compareçam ao ato. Parágrafo 2º. Os notários ficam obrigados a remeter ao CNB Confira, por sua Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, CENSEC, os dados essenciais dos atos praticados que compõem um índice único, em periodicidade não superior a 15 dias, nos termos das instruções complementares. Parágrafo 3º. São dados essenciais: inciso 1. A identificação do cliente. Inciso 2. A descrição pormenorizada da operação realizada. Inciso 3. O valor da operação realizada. Inciso 4. O valor de avaliação para fins de incidência tributária. Inciso 5. A data da operação. Inciso 6. A forma de pagamento. Inciso 7. O meio de pagamento e, inciso 8. Outros dados, nos termos de regulamentos especiais, de instruções complementares ou orientações institucionais do CNB Confira. Subseção 7. Das disposições finais. Artigo 312. Os atos notariais eletrônicos, cuja autenticidade seja conferida pela internet por meio do e-notariado, constituem instrumentos públicos para todos os efeitos legais e são eficazes. Para os registros públicos, as instituições financeiras, as juntas comerciais, o DETRAN e para a produção de efeitos jurídicos perante a administração pública e entre os particulares. Artigo 313. Fica autorizada a realização de ato notarial híbrido, com uma das partes assinando fisicamente o ato notarial e a outra, à distância, nos termos deste Código de Normas. Artigo 314. É permitido o arquivamento exclusivamente digital de documentos e papéis apresentados aos notários, seguindo as mesmas regras de organização dos documentos físicos. Artigo 315. A comunicação adotada para atendimento à distância deve incluir os números dos telefones da serventia, endereços eletrônicos de e-mail, o uso de plataformas eletrônicas de comunicação e de mensagens instantâneas como WhatsApp, Skype e outras disponíveis para atendimento ao público, devendo ser dada ampla divulgação. Artigo 316. Os dados das partes poderão ser compartilhados somente entre notários e, exclusivamente, para a prática de atos notariais, em estrito cumprimento à Lei 13.709/2018, LGPD. Artigo 317. Os códigos-fontes do sistema e-notariado e respectiva documentação técnica serão mantidos e são de titularidade e propriedade do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal. Parágrafo 1º. Ocorrendo a extinção do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, ou a paralisação da prestação dos serviços objeto desta seção do Código de Normas, sem substituição por associação ou entidade de classe que assumem idênticas condições mediante autorização da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema e-notariado e as suas funcionalidades, em sua totalidade, serão transmitidos ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ou à entidade por ele indicada, com o código-fonte e as informações técnicas necessárias para o acesso e a utilização, bem como para a continuação de seu funcionamento na forma prevista neste Código de Normas. Sem ônus, custos ou despesas para o poder público, sem qualquer remuneração por direitos autorais e de propriedade intelectual, a fim de que os atos notariais eletrônicos permaneçam em integral funcionamento.
Parágrafo 2º. O Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal deverá prover, à Corregedoria Nacional de Justiça e às Corregedorias dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o acesso irrestrito, em tempo real, às bases de dados distribuídas, para consulta e análise de todos os registros imutáveis e irrefutáveis, relativos a atos notariais eletrônicos produzidos no âmbito do e-notariado. Parágrafo 3º. A disponibilização de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverá ocorrer preferencialmente por API, Application Programming Interface, com configuração nacional única e homologada pela Corregedoria Nacional de Justiça. Parágrafo 4º. A API de que trata o parágrafo 3º deste artigo deverá ter a respectiva documentação publicada, conforme decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, para que possa ser acessada por ferramentas desenvolvidas e mantidas pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Parágrafo 5º. Enquanto a API de que trata o parágrafo 3º deste artigo não estiver implantada e em todas as ocasiões em que não esteja em pleno funcionamento, o Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal deverá providenciar entregas mensais dos códigos de controle de transmissões e das planilhas de que trata o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 294 deste Código às Corregedorias dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, bem como deverá reportar as ocorrências à Corregedoria Nacional de Justiça. Artigo 318. É vedada a prática de atos notariais eletrônicos ou remotos com recepção de assinaturas eletrônicas à distância sem a utilização do e-notariado. Artigo 319. Nos tribunais de justiça em que são exigidos selos de fiscalização, o ato notarial eletrônico deverá ser lavrado com a indicação do selo eletrônico ou físico exigido pelas normas estaduais ou distritais. Parágrafo único. São considerados nulos os atos eletrônicos lavrados em desconformidade com o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Fica dispensada a exigência contida no caput deste artigo para os seguintes atos, cuja fiscalização ocorrerá na forma do art. 294 deste Código. Inciso 1. Autenticação digital, por meio do módulo da Central Notarial de Autenticação Digital, CENAD. Inciso 2. Reconhecimento de assinatura eletrônica, por meio do módulo eNote Assina. Inciso 3. Autorização eletrônica de viagem, AEV. Inciso 4. Autorização eletrônica de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, AEDO.